thoughts are spinning round in my head. My pulse holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Please come back now, baby, where were we? Said you changed, and a lot. Got the memories still popping up. Show me your heart, show you mine. You go first, I will whine. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. Million thoughts are flying from my head. Let's kiss them away and stay in my bed. Just to know that you are mine. I'm floating on air, and I wanna let it show. But I know how it goes. It's supposed to feel incredible. We have changed, but not that much. Guess our memories are catching up. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. We have changed, but not that much. Guess our memories are catching up. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. You're my soul, my heart, my beautiful. You're my first, my last, my wonderful. And I just can't seem to get enough. It's because I love you most of all. Boa noite, sejam todos aqui muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez conectados para podermos falarmos, discutirmos, nos encontrarmos e, claro, falarmos sobre os temas tão relevantes para a psicanálise. Nós que começamos na semana passada a dialogar, então, sobre o amor. O amor é essa temática tão importante, essa temática que invade tantas questões da subjetividade humana. O amor que traz tantas incógnitas, o amor que traz tantos questionamentos, o amor que traz tantas dúvidas. E, claro, acima de tudo, para nós que estamos aqui no percurso da psicanálise, o amor, aquele que traz tantos conteúdos para dentro do set analítico.
aquele que talvez mais perturba, aquele que mais incomoda, aquele que mais instiga, mas também, ao mesmo tempo, aquele que mais movimenta os seres humanos. Então, na nossa primeira transmissão da semana passada, nós trouxemos aqui algumas definições sobre o amor. Nós citamos, então, toda a tentativa literária, filosófica, sociológica, de descrição, de elucidação, de tentativa de nomeação sobre de fato o que é o amor. Nós que começamos também a fazer as nossas primeiras delimitações sobre o amor dentro da perspectiva psicanalítica. E já percorremos aqui alguns caminhos e algumas definições, também a partir daqueles textos que nós referimos aqui. A importância, por exemplo, já num texto pós-freudiano, numa releitura do texto freudiano, Banquete de Platão. Uma obra incrível que deixei até aqui como uma certa provocação para que a gente pudesse ler, buscar, nos aprofundar. E claro, a partir daquele mito dos andrógenos, os seres completos ali, cheios de sua plenitude, que são cindidos, cortados ao meio, e a partir dessa tentativa, desse mito, dessa narrativa que um dos convivas traz ali no Banquete de Platão, começamos a pensar também que no amor, apesar de na literatura, o amor ser aquela tentativa de completude do ser humano, no amor também existe uma falta. Existe um buraco. Existe alguma coisa que não completa. E talvez essa clareza, essa consciência, seja de fato aquilo que mais permite aos sujeitos uma proximidade, de fato, uma proximidade saudável com aqueles objetos que ama e saber relacionar-se com isso. Afinal de contas, amar também é lidar com as faltas. Por isso que na psicanálise, sempre que vamos falar de amor, vamos nos deparar também com os limites colocados e pautados pelo próprio amor. A falta é constitutiva do ser humano. E o amor não exclui essa falta. Portanto, pensarmos o amor de uma maneira ilusória, como se ele fosse capaz de tamponar essa falta, é uma visão errônea. Porque a falta está presente na constituição do ser humano. E não seria o amor capaz de completá-la, de excluí-la. Por isso, sempre devemos considerar os limites do amor também. E claro, vimos ali como já nos textos freudianos, naquele texto Mal-Estar na Civilização de 1930, o Freud já coloca o amor como uma das principais fontes de desconforto da humanidade, assim como outras fontes. E nesse nosso
encontro, nessa nossa transmissão de hoje, nós vamos falar de 2 outros pontos muito importantes. Que se trata de falar de amor e desejo, de amor e gozo, dentro das perspectivas e das postulações da psicanálise. E, claro, vamos colocar aqui já os fundamentos freudianos. Da onde ou de onde Freud trouxe ali as suas referências, os seus textos e o que ele fala necessariamente sobre o amor. Então, quando vamos falar sobre amor e desejo, é claro que devemos colocar e pensar em primeira mão que o amor sempre coloca em cena o desejo relacionado à falta e não necessariamente ao sexo. E nesse sentido, nós precisamos começar a fazer aqui uma distinção. Que o amor e o desejo sexual são coisas diferentes. Mas isso não significa que eles são excludentes. Nada impede que um objeto que seja amado também seja cobiçado sexualmente. Quando se ama, o que está em jogo de fato é a suposição de um ser, uma riqueza interior, alguma coisa que esteja no outro. Quando se deseja sexualmente, o que entra em cena é um outro capturado como objeto. E isso nos traz perspectivas extremamente diferentes. E quando uma pessoa não tem uma clareza sobre o que é, de fato, cada uma dessas coisas, ela pode entrar numa confusão complexa. Porque, claro, no amor sempre há relação sexual. Um amor, não um amor que se trata de amizade, não um amor que se trata de um amor entre filhos, não disso que se trata. Mas num amor matrimonial, conjugal, sempre há relação sexual envolvida. Mas no sexo não quer dizer que sempre haja amor. Mas se há uma confusão entre essas duas coisas, claro, o afeto fica ali perdido. O desejo, ao contrário do amor, ele faz parte da estrutura subjetiva. Justamente em função dessa marca fundamental, dessa estrutura, que é uma falta radical. Uma entrada na ordem simbólica que é a que inaugura o desejo, diferenciando o ser humano de todos os outros seres vivos. O desejo. O outro. Essa necessidade, essa ligação, esse vínculo, esse encontro. E esse ponto do desejo, que é o ponto fundamental que hoje eu gostaria de tratar com vocês aqui dentro da perspectiva psicanalítica, para que a gente possa ter clareza, para que a gente possa entender, de fato, quais são os elementos que estão por trás daquilo que nós, então, denominamos e chamamos de amor.
Primeiramente, queria dar boa noite para todos que estão aqui conosco. Vamos lá. Temos aqui a Jaqueline, que estava já conectada conosco desde sempre. Eliana Oliveira, boa noite. Jocélia, boa noite. Maria Lima, seja bem-vinda. Pérola, seja bem-vinda. Elisete. A Eliana diz, hoje vai ser romântico. Para falar do amor, a gente sempre tem que trazer, assim... E essa música é uma música muito bonita. Depois partilho com vocês a letra dela, tudo mais, que fala sobre o amor. Luzia, seja bem-vinda, boa noite. Jacira, seja bem-vinda. Alexandre, lá de Alagoinhas, na Bahia. Vivian, boa noite, seja bem-vindo. Jaqueline diz, no fundo todos nós queremos ser amados, isso mesmo. O interessante dessa sua colocação, Jaqueline, é entendermos de fato o porquê. Através de que queremos ser amados? Isso é super interessante porque, na verdade, existem alguns elementos super interessantes na nossa constituição subjetiva, como seres humanos, que vai ditar características muito singulares, muito particulares, que vai fazer enlace, que vai fazer com que eu busque isso no outro. A gente não ama simplesmente aleatoriamente, a gente ama traços, características, gestos. Mas do que se trata isso de fato? Nós vamos tentar entender hoje do que se trata de fato e de onde se funda, na verdade, todos esses traços. Luciana Moraes, boa noite. Eunice, Rosinalva, Josué, a Nilceia, Luciana, Luan e a Vitória lá de Brasília. Muito bom ter vocês aqui conosco, tá? Deixem aí, claro, seus comentários, por favor. Coloquem também aí as suas impressões, as suas participações. Quem tiver conosco aqui no Instagram, a gente quiser migrar lá para o YouTube, é só clicar no link na bio, lá para o YouTube a gente consegue administrar melhor todas as perguntas de uma maneira muito mais fácil. Pois bem, continuando aqui então as nossas contribuições, é super interessante a gente pensar toda essa questão. Existe um ponto super interessante, esse ponto é pensarmos realmente sobre o desejo. O desejo sempre surge a partir da falta, nós temos diversas contribuições e diversas construções que nos trazem, por exemplo, essa questão da falta, da interdição, alguns que trazem desde um mito de construções, por exemplo, de tribos, de culturas, ou até mesmo, por exemplo, através da história de Adão e Eva, do pecado original, enfim, tudo gira em torno da falta. E esse ponto é um ponto super interessante. E é justamente a partir daquilo que falta que o ser humano tenta inventar alguma coisa que possa suprir. E esse é o ponto que nos interessa. Há amores que vão colocar justamente em cena essa falta. E esse é o ponto que nós queremos aqui abordar.
essa tentativa incansável do sujeito de tamponar essa falta. Mas muitas vezes uma falta que ele desconhece, de uma origem que talvez ele também desconheça. Mas quando falamos de amor e sexo, e talvez essa grande confusão que as pessoas fazem, e muitas vezes pessoas que acabam entrando em algumas relações e acabam se apaixonando porque, de certa forma, se envolveram sexualmente, acabaram confundindo sexo com amor, amor com sexo, e etc. Fizeram ali grandes confusões. E, na verdade, o corpo é esse lugar que é marcado também pelo local de desejo, pela marca. O corpo é esse local, esse receptáculo, esse local de endereçamento. Então, não há como muitas vezes distinguir isso tudo. O lugar do gozo, e o gozo aqui como um termo psicanalítico, é o corpo. E o corpo é sempre mapeado por diversas zonas erógenas, que se instalam inúmeras pulsões e pulsões sexualizadas. E Freud, lá nos seus textos iniciais, faz localizações e pontos de excitação sexual. Por exemplo, nós sabemos que a pele, uma maior zona erógena do corpo, traz grandes prazeres, grandes excitações. E uma das fases do desenvolvimento da psicossexualidade do sujeito é a boca, marcado por aquilo que a gente chama na psicossexualidade de fase oral, depois fase anal, fase fálica. E pensando em termos pulsionais, pulsão como aquilo que, de certa forma, movimenta a vida do sujeito, a libido, a energia da vida, aquilo que pulsa, aquilo que pede, aquilo que exige sempre do sujeito um movimento. E o Lacan, nas suas releituras, acrescenta a esses três elementos a boca, como pulsão oral, o ânus ou os esfíncteres ali na pulsão anal e os genitais na pulsão fálica. Lacan vai acrescentar os olhos e também os ouvidos. Mais à frente, nós percebemos que nas releituras freudianas nós podemos ainda acrescentar um outro elemento, também trazido por Zimmermann e Marco Antônio Coutinho Jorge, que seria o olfato. E logo, logo nós temos aqui as pulsões essenciais do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Quais são essas pulsões essenciais? Temos aqui as pulsões orais, anais, genitais, escopofílicas, invocantes e olfativas. Meu Deus do céu, do que se trata isso? Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso. Temos objeto boca-seio, temos fezes, esfíncteres, xixi, cocô, os órgãos sexuais, escopofílica, o olhar, invocante, a voz e olfativa, claro, o olfato. Essas pulsões é o que é chamado por Lacan de objeto A. Objeto causa de desejo.
Objeto, causa de desejo. Objeto pequeno A. Ou seja, todas as necessidades do sujeito girariam em torno de uma busca, de uma representação, de uma falta em torno desses elementos. E como que eu encontro isso? Na relação com o outro. No contato com o outro, no vínculo com o outro. Por isso compete ao psicanalista entender bem o movimento pulsional, entender os objetos pequenos, os objetos causa de desejo, a fonte originária daquilo que qualquer sujeito busca na sua relação com o outro. Em qualquer relação humana, em qualquer relação de amor que vocês quiserem trazer para uma análise, nós podemos colocar esses elementos. E metapsicologicamente vamos perceber que é em torno de uma dessas características que o sujeito orbita, circula e deseja o tempo todo. O que seria, então, basicamente o amor? O amor é um desejo que em algum momento encontrou um limite, que instaurou na história do sujeito uma referência em seu corpo e que pulsionalmente faz ele buscar isso no encontro com o outro ser. E quando amamos e quando nos relacionamos, não amamos e nos relacionamos com qualquer pessoa. Nós amamos e relacionamos com pessoas que tenham essas características específicas que possam vincular com aquilo que eu busco, com aquilo que me faltou ou com aquilo que possa também me satisfazer, tá bom? Temos aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor, se manifestem. Temos aqui a Maria Lima, Rosinalva, Josué, boa noite, Nilceia, Luciana Fraga, Luan Ferreira, Vitória, acho que já dei boa noite, Cristobal, Regina, seja bem-vinda, a Magna, seja bem-vinda, muito obrigado, Deise, seja bem-vinda. Temos aqui um comentário, olha, essa nossa inquietude, esse vazio que muito de nós sentimos, seria essa necessidade de ser amados? Justamente, necessidade de ser amados, reconhecidos, acolhidos, de dominar, de sermos dominados. E é super interessante que quando vamos percebendo cada uma dessas características pulsionais, Magna, nós vamos percebendo que características singulares no modo de se de relacionar de cada sujeito, tá? Nós vamos trazer aqui várias dessas características, tá bom? O Marco também está aqui presente, o Marco que está agora movimentando aí uma hashtag aí, ó, psicanálise augustiniana. Marco, boa noite, seja bem-vindo.
Ivanilda, boa noite. A Magna, que comentou, não tinha ouvido falar desses tipos de pulsões. Magna, o Freud já estabelece, tá, essas pulsões. Um texto que eu indicaria aqui, a princípio, seria Pulsões e Suas Vicissitudes. Esse texto é incrível, incrível. Quem ainda não teve a oportunidade de leitura desse texto, deve fazer, tá? Entender a pulsão é, de certa forma, assim, entender a psicanálise, tá? O sujeito é um sujeito pulsional. Nós temos pulsão, pura pulsão. O nosso movimento é pulsional. Existe até uma música que talvez alguns de vocês já possam ter me ouvido falar, já possam ter ouvido também de outras fontes. Mas tem uma música dos Rolling Stones, I Can't Get No, que é, assim, a tradução perfeita para o movimento pulsional, né? I can't get no. Enfim, a música segue. Não vou cantá-la porque não sou um belo cantor, mas a tradução da música é como se dissesse: eu tento encontrar satisfação, não consigo, mas eu tento, não consigo ter satisfação. Esse é o movimento pulsional. Essa é a busca do sujeito. E essa busca implacável do sujeito pelo amor é justamente essa tentativa de aplacar essa falta constitutiva. Mas quanto mais o sujeito desconhece aquilo que de fato ele busca, mais longe da sua direção de realização ele vai estar. Por isso é importante o psicanalista estar atento a esse movimento pulsional para saber direcionar o sujeito corretamente a isso tudo. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Joyce, seja muito bem-vinda, uma alegria ter você conosco aqui, viu, Joyce? O Marco diz, essa letra dos Stones foi muito mal interpretada na época e se pensava que se tratava simplesmente do sexo. Mas a letra vai bem além disso, muito além, Marco. E é super interessante, né? A Luciana também nos traz aqui, é muito interessante essa parte da psicanálise. O estudo das pulsões é um abrir de olhos para os nossos estudos, justamente. E quando a gente entende, né, Luciana, esse movimento pulsional, nós somos aqui capazes, de fato, de entender todas essas outras questões, tá? Eu me dediquei muito a um estudo que foi justamente essa questão, que é o circuito pulsional, né? E a minha saída foi justamente lá nas demandas do amor. Entender o circuito pulsional e as demandas de amor do sujeito. Então, quando a gente entende a pulsão, a gente passa a entender o sujeito de uma outra forma. Entender o amor é também entender o movimento pulsional do sujeito. Tá bom? A Luzia diz assim, boa noite, maravilhosa aula, muito bom saber definir o que realmente é o amor. E o amor é justamente isso mesmo, Luzia, é essa busca pulsional do sujeito por marcas características, por marcas singulares, de aspectos da sua história, da história subjetiva, do próprio sujeito, com elementos muito específicos, que giram em torno destes elementos, colocados por Freud, primeiramente aqui, então como a pulsão oral, anal e genital.
recolocado por Lacan com uma outra ótica, tá? Como os objetos pequeno A, objetos causa de desejo, já denominado e acrescentado com outras pulsões, tá? A pulsão oral, anal, genital, escopofílica, invocante e olfativa. Então isso é super interessante, tá bom? Sempre importante a gente pensar isso. Muito bacana. Vamos seguindo. Bora lá. Ama-se, então, para desejar. E ama-se também para gozar. Porém, na psicanálise, prazer e gozo não têm o mesmo significado que a gente busca, por exemplo, no dicionário. Prazer e gozo no dicionário sempre, às vezes, tem o mesmo significado, mas não para a psicanálise. Porque muitas vezes o sujeito, por causa do seu movimento pulsional, de suas características, e por essa sua relação com o corpo, também pode gozar com o sofrimento. O que é o gozo? Vamos tentar simplificar de uma maneira mais grotesca, mas também não genérica. O gozo é um local concentrador de libido. Aonde se concentra a libido? Isso é o gozo na psicanálise. Então, prazer e gozo não são sinônimos na psicanálise. E por isso que temos que entender as diferenças. Por exemplo, uma pessoa que tem ali as suas pulsões em torno de uma analidade. Ela pode ter controle, sadismo, masoquismo. E aí tem um sofrimento no corpo, um gozo no corpo. E ela pode buscar isso pode configurar amor para ela. O ser amado pode estar justamente nessas características. Por isso que algumas pessoas mantêm relações que às vezes passam por essas tangentes. E muitas pessoas dizem, não entendo como fulano, ciclano consegue passar por isso. Você conhece a história dessa pessoa? E se essa é a característica pela qual ela se sente de fato amada? E se essa é a pulsão pela qual ela gira? Pois bem, o Freud vai elaborando a sua primeira e a sua segunda tópica. Vai elencando ali instâncias que vai regendo, então, o princípio do prazer e princípio da realidade. Isso nos ajuda a entender muito aumento do prazer, diminuição do prazer, dor, desconforto, descarga, que são termos super importantes e que vale a pena a gente entender para compreender também o amor. O aumento da energia psíquica gera tensão orgânica e provoca desprazer. A descarga, aliviar isso tudo em função desse acúmulo, causa alívio corporal. Isso é prazer.
E nessas primeiras formulações que o Freud faz, então, sobre o princípio do prazer, ele vai estabelecendo aqui formas de funcionamento do aparelho psíquico. E nos leva à conclusão de que o princípio do prazer, então, busca um certo equilíbrio, chamado princípio da constância, que é uma tendência que o psiquismo sempre vai ter para escoar o excesso de energia a fim de reter a menor porção o possível. E aí entra em cena, então, o chamado princípio da realidade, que é tentar orientar o psiquismo para os caminhos que levam à realização de fato de prazer, com as condições impostas pelo exterior, pela realidade de fato. E esses dois pontos são muitíssimos, muito importantes. O princípio do prazer, o princípio da realidade. Pensar a fantasia do sujeito, as possibilidades, aquilo que o sujeito realmente deseja e aquilo que realmente ele pode fazer. E junto com todo esse sistema, todas essas necessidades, essas tendências à descarga, o princípio do prazer, é claro que se estabelece aqui um ponto super importante, a repetição. Nós somos seres repetitivos. Eu não vou dizer que somos seres tão repetitivos a ponto de sermos tão traduzíveis. Mas nós repetimos sempre os mesmos padrões, com facetas diferentes. Justamente tentando escoar essa energia, tentando alcançar esse movimento pulsional, descarregando esse excesso, tentando evitar a dor, tentando evitar o excesso de energia, desculpe, tentando encontrar esse objeto que me satisfaça. O amor regeria mais ou menos por essa ordem. Vou para algumas perguntas aqui nesse momento. Vamos lá. Muito bom. Ok. O Luan diz assim: tem como lidarmos com essas faltas quando a pessoa que amamos e relacionamos deixa claro que não temos os mesmos pontos? Exemplo, vou tentar buscar o exemplo aqui. Um se sente sozinho e quer morar juntos, casar, mas o outro não. O outro deseja viver sozinho. Luan, relacionar-se, amar, é sempre um grande desafio, tá? Precisamos aprender a lidar com essas faltas? Sim. O amor também exige muitos sacrifícios. É necessário sempre encarar esses sacrifícios, aprender a lidar com o outro, abrir mão de situações com o outro, mas também satisfazer o outro. Se ambos não têm essa capacidade, qualquer relação se torna extremamente difícil. Tá bom? Ok. Obrigado, Luciana, pelo seu comentário. O Marco também diz: imagino numa roda, numa fogueira, no centro da luz da lua, ouvindo os conhecimentos enquanto comemos. Obrigado, Marco. Quem sabe um dia conseguimos marcar um encontro e conseguimos, de fato, realizar algo assim dessa ordem, né? Seria muito bom. Ok, Maria Lima.
Gostaria de saber tudo isso há mais de 20 anos, não teria confundido tanto e teria sofrido menos. Maria, mas é possível agora, sabendo ainda mudar muita coisa. Difícil seria mais 20 anos não sabendo disso. Então, aproveite tudo isso ainda, tá bom? Bruno, essas pulsões têm a ver com fatores externos. As pulsões, Rosângela, são fatores muito mais internos, endógenos, tá? Existem fatores exógenos, externos, que influenciam a vida do sujeito? Sim. Existem também fatores exógenos, que influenciam a vida do sujeito, tá? Mas essa busca é muito mais endógena, tá? Quando se trata dessas pulsões, nós estamos dizendo muito mais de algo endógeno, interior, de dentro do sujeito, tá bom? Maravilha! Magna, ok, olha, Magna, vamos ter que marcar essa roda de conversas aí, hein, pra gente fazer aí um dia, né? O David, muito obrigado pela sua presença. Marli, boa noite, Marli, seja bem-vinda, tá? E a Maria Lima, poxa, como estou aproveitando a aula. Uma autoanálise, caracas, como precisamos nos entender. A chave para ser feliz, justamente, tá? Quanto mais a gente consegue conhecer sobre si, mais nós temos essa possibilidade de fato, direcionarmos melhor em direção àquilo que queremos. Tá? É justamente quando se trata de desejo, de amor, o Lacan faz uma pergunta para os seus analisandos que sempre provocava-os de uma forma muito forte. Que voi? Que queres? Que desejas? E essa é uma pergunta que devemos nos fazer com muita frequência. O que de fato desejamos? Talvez nunca, e na verdade nunca vamos capturar isso, mas podemos ter uma direção. E quando temos a direção disso, com certeza, isso coloca o sujeito em uma oportunidade, uma capacidade, em um encontro consigo mesmo que o possibilita muitas realizações. Obrigado, Vivian. E a Daisy. Professor, quando o sujeito descobre que ele nunca amou, pois ele se realizava através do gozo de lidar com o outro, fazendo algo para ter ganho e sofre. Por isso é interessante, Daisy, todo esse processo de descoberta. Porque, na verdade, quando a gente for percorrendo todo esse caminho, nós vamos perceber que também no amor existe uma transitoriedade. O grande problema, e o Freud traz isso com uma clareza incrível, que ele fala que no amor é necessário ora estarmos num papel ativo e ora estarmos num papel passivo. Nós vamos chegar nesse ponto nas nossas próximas transmissões. E que o grande problema é quando o sujeito se fixa numa dessas posições. No amor, nós precisamos transitar, saber ocupar, saber estar ora aqui, ora ali, porque no amor os objetos mudam. Ora o objeto está aqui, ora ali, ora aqui, ora ali. Isso transmuta.
Mas quando o sujeito se fixa numa posição, ele se paralisa. E quando ele se paralisa, ele fica nessa posição sempre fazendo aí alguma coisa para o outro, deixando também de se realizar. E com certeza sofre. É necessário muitas vezes aprender também a ter movimento, tá bom? O Vitor, nosso diretor, conteúdo excelente para as nossas conversas psicanalíticas, que em breve teremos aqui em Londrina, é verdade. Em breve estarei novamente aí em Londrina, né, Vitor? Em breve a gente já anuncia as datas aí. Obrigado pela sua participação também, viu, Vitor? Muito bom. Pois bem, continuando aqui então as nossas contribuições, tá? É muito interessante como que temos aqui várias outras considerações que se trazem, por exemplo, sobre o que o Lacan vai trazer lá no seminário 7, chamado A Ética da Psicanálise, que é um recorte incrível, incrível mesmo, quando eles começam a tecer alguns comentários já mais metapsicológicos sobre o amor, e eu gostaria de trazer aqui um pequeno recorte de uma fala popular que às vezes nós ouvimos muito de pessoas que dizem: eu vou morrer de amor, ou eu estou morrendo de amor, eu vou morrer por essa pessoa, eu não aguento mais, enfim. Como que, de certa forma, é necessário também, ao pensar o amor, pensarmos um outro sentimento, o ódio. Ao pensarmos o amor, é necessário pensar a vida e também é necessário pensar a morte. E aqui no seminário 7, chamado A Ética da Psicanálise, o Lacan diz que no amor sempre há, de certa forma, uma pulsão de morte presente. Quem tiver desejo de saber mais, eu vou dizer para que vocês possam fazer a leitura lá do livro que nós estamos utilizando, a Teoria do Amor, tá? Da Nadia Ferreira. E ele diz assim, super interessante: tendo como referente o instinto de morte, o instinto de morte sempre aponta para o intransponível e também para a sublimação. E esse é o ponto mais interessante que há também no amor. A pulsão de morte, ela é fundamentalmente criadora. E quando essas pessoas falam que estão morrendo de amor, é o momento em que elas mais conseguem se recriar. A pulsão de morte é criadora, porque ela possibilita arrancar novos sentidos, deixa o sujeito diante de coisas das quais ele não tinha ainda experimentado. O amor é interessante nesse ponto. Tá? Então, quem tiver interesse, vai lá nesse recorte, A Ética da Psicanálise, que vale a pena a gente entender, tá bom? A dor pode causar desprazer muitas vezes, mas isso não impede que o sujeito extraia dali diversas formas de gozo. E gozo é um lugar concentrador de libido. Na psicanálise, prazer e gozo não são a mesma coisa como no dicionário. E, claro, devemos ali sempre levar em consideração aqueles elementos, os objetos
pequeno a, os objetos causa de desejo. E como que cada um desses elementos trazem características que são essenciais, que vinculam um sujeito um ao outro. E lá, na semana que vem, nós vamos falar justamente disso. Vamos falar desses elementos, desses objetos. Da pulsão oral, anal, fálica, escopofílica, invocante e olfativa. E vamos trazer aqui elementos, exemplos muito claros para que vocês entendam que quando a gente ama, nós buscamos características e traços muito específicos no outro, para que a gente mantenha esse vínculo. E que o amor é isso, é essa busca de um traço, de uma característica, de um objeto, de alguma coisa da minha história nesse vínculo que eu faço com o outro. Então eu aguardo vocês na semana que vem para a gente continuar falando sobre a teoria do amor na psicanálise e vamos trazer esses elementos os quais o sujeito então se funde e também se confunde nessa relação com o outro através desses objetos pulsionais, desse movimento pulsional com o outro. Eu espero que possa ter contribuído aqui com vocês nessa noite, com essas contribuições aqui sobre a teoria do amor. E quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós estamos aqui conectados novamente para continuar falando sobre a teoria do amor na psicanálise. A todos vocês, uma boa noite e até a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!